O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o Reino Unido está pronto para enviar tropas em apoio aos ucranianos. Essa ideia está sendo discutida hoje em uma reunião de emergência convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Além disso, amanhã, terça-feira, representantes do alto escalão dos Estados Unidos e da Rússia estarão reunidos em Riad, na Arábia Saudita, para discutir os rumos finais da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vale lembrar que nesta reunião, mais uma vez, estão excluídos representantes europeus e também a própria Ucrânia. Ou seja, a guerra parece mesmo que será definida por dois atores, Estados Unidos e Rússia. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e tá aí a manchete, ó, Reino Unido disposto a enviar tropas para a Ucrânia. Vamos ver o que afirmou o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer. Abre aspas aqui, ó. Não digo isto de ânimo leve, ou seja, ele afirma não estar tranquilo com essa ideia, explicando que sentia profundamente a responsabilidade que advém do fato de poder colocar militares britânicos em perigo. Mas, aí é justificativa, ó. Mas qualquer papel que ajude a garantir a segurança da Ucrânia está a ajudar a garantir a segurança do nosso continente e a segurança deste país. Você notou aqui que a tradução está no português de Portugal. Mas, enfim, ficou clara a ideia. Qual é a ideia, gente? A Europa, como eu venho dizendo aqui nos vídeos, está sendo colocada de lado nas discussões sobre um possível acordo que estabeleça o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. E, ao mesmo tempo que isso vem sendo discutido sem a participação dos europeus, os europeus entendem que a forma com que Donald Trump vem cedendo aos interesses de Vladimir Putin possa, num futuro muito em breve, colocar a Europa em um grande risco, pois os europeus não acreditam que, uma vez terminada a guerra de maneira muito favorável a Vladimir Putin, os europeus não creem que Vladimir Putin vá se contentar em ficar apenas com aquela parte do leste ucraniano. É bem possível, na visão dos europeus, que daqui a algum tempo, num futuro breve, Vladimir Putin lance também suas garras sobre outros territórios ali no leste europeu. Não apenas sobre o restante da Ucrânia, mas possivelmente sobre Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Moldávia e assim por diante. Então daí o temor dos europeus e toda essa mobilização feita aí nos últimos dias por essas lideranças europeias justamente para que eles possam colocar alguma posição firme que se oponha a forma como Donald Trump vem conduzindo tudo isso. Para reforçar essa ideia de que os europeus não terão vez nas discussões sobre o desfecho do conflito, no sábado, o enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, o Keith Kellogg, disse que a Europa não terá lugar na mesa de negociações de paz na guerra com a Rússia. Então, justamente por isso, Emmanuel Macron convocou essa reunião que está sendo realizada agora. Eu gravo esse vídeo perto da hora do almoço na segunda-feira. Possivelmente os europeus já estão reunidos lá em Paris discutindo todas essas questões que envolvem o conflito na Ucrânia e, por consequência, a segurança dos europeus. Olha só, a ideia está sendo debatida em um encontro de emergência nesta segunda-feira em Paris. Convocada por Emmanuel Macron, a reunião visa dar resposta unificada à pressão brutal feita por Donald Trump sobre os líderes europeus. No vídeo anterior, inclusive, eu disse a vocês que a ideia de que os Estados Unidos, sob Donald Trump, deixarão os europeus de lado é cada vez mais forte. Ou seja, se a Europa quer cuidar de sua segurança, ela que cuide sozinha, não conte mais com o apoio dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos entendem que há outras preocupações maiores para eles do que cuidar da segurança da Europa. E aí, quando eu falo outras preocupações, você entende claramente que essa preocupação é a China. Beleza, beleza? Amanhã, terça-feira, estes dois aí se reunirão lá na Arábia Saudita. Reconhece quem são? À esquerda, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, e do lado direito é o seu equivalente russo, aqui o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Tá aí, ó. Lavrov e Rubio encontram-se nesta terça-feira na Arábia Saudita, com foco no tema Guerra da Ucrânia. Sobre possíveis negociações,
O Lavrov, a parte russa aqui desse encontro, já tirou de cima da mesa a possibilidade de haver concessões de territórios à Ucrânia. Abre aspas o que ele disse: as concessões territoriais para aquilo que hoje em dia é a Ucrânia já foram feitas pela liderança soviética durante o período da União Soviética, afirmou o ministro. Aqui ele traz essa fala em contraposição a uma proposta apresentada semana passada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo a qual o Zelensky, líder ucraniano, estaria disposto a trocar territórios com a Rússia. Ou seja, o Zelensky abriria mão de um pequeno território, já te mostro no mapa, que a Ucrânia controla, território russo controlado pela Ucrânia, em troca da Rússia devolver aquilo que já tomou da Ucrânia, o que é algo irreal, até porque a proporção de área entre os territórios é algo absurdo. A Rússia controla muito mais do que a Ucrânia. Mas enfim, aqui outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que ele diz, o chanceler russo, ele fala que as concessões territoriais para aquilo que é a Ucrânia já foram feitas. Então isso confirma a ideia muito presente no governo Vladimir Putin, algo que foi inclusive afirmado, literalmente dito pelo Vladimir Putin, que é a ideia de que os russos enxergam a Ucrânia não como um país independente e soberano, mas sim como território russo. O Vladimir Putin já disse que a Ucrânia, enquanto país, enquanto povo, sequer existem. Ou seja, na visão russa, a Ucrânia é parte histórica e indivisível do território russo. Essa guerra está aí para confirmar essa visão dos fatos por parte da Rússia. E aqui no encontro, mais uma vez, fica confirmada a ideia também de que tanto o lado russo quanto o lado estadunidense não desejam e não farão o mínimo esforço para que haja uma presença de lideranças europeias ou até mesmo da presença do governo da Ucrânia nestas reuniões. Ou seja, a guerra caminha para um desfecho no qual a paz será imposta por Rússia e Estados Unidos. Muito possivelmente com a Rússia tendo satisfeitas as suas vontades, ao menos que parcialmente nesse conflito, e a Ucrânia, logicamente, perdendo boa parte do seu território. Aqui o mapa para relembrarmos. Esse pequeno território em rosa é o território russo controlado pela Ucrânia. É um território muito pequeno e que, inclusive, não tem nenhuma grande importância do ponto de vista tático, estratégico. A Ucrânia, quando invadiu esse território em agosto do ano passado, muito se falava sobre uma reviravolta do conflito, mas nada disso se confirmou, até porque a Rússia perdeu, continuar com esse território não faz diferença alguma e a Ucrânia não teve vantagem nenhuma no conflito depois de tomar conta dessas terras. Aqui o território é de menos de 500 km², tá? Muito inferior às centenas de milhares de quilômetros quadrados que a Rússia domina no leste ucraniano, principalmente as 4 províncias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, além da Crimeia, dominada lá em 2014. Então, pelo que vem se desenhando, muito possivelmente os mapas terão os seus contornos, os seus desenhos redefinidos. Isso aqui, possivelmente, nos próximos mapas mundi, aparecerão como territórios da Rússia. Gostemos disso ou não. E aí, não à toa, os europeus estão muito preocupados, porque uma vez que a Rússia se dê bem nessa incursão militar aqui no leste ucraniano, nada impede, lógico, que daqui a pouco o Vladimir Putin queira também retomar outros territórios historicamente pertencentes à alça de influência dos russos, sobretudo no período da União Soviética. Beleza, minha gente? Então vamos acompanhar o que será definido nesses 2 encontros, tanto hoje, essa reunião de emergência em Paris, como o encontro de amanhã entre Lavrov e Rubio, e aí nos próximos vídeos eu volto também repercutindo tudo isso aí. Valeu? No mais é isso, espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o like, se não, deixa o dislike e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!